É impossível aprender inglês sem gramática. É isso aí mesmo. Vou explicar para você tudo nesse vídeo. Por favor, fique até o final desse vídeo que você vai entender. Isso aqui vai te ajudar de alguma forma a melhorar o seu inglês. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Leonel. Você está no canal Flash English Academy. Aqui a gente ensina inglês para você de forma mais natural e mais rápida possível. Então vamos lá, vamos para esse tema que parece um pouco controverso para os dias de hoje. Deixa eu falar para você uma coisa que aconteceu, na verdade uma coisa que foi se desenrolando ao longo do tempo. Eu comecei a estudar inglês por volta dos 12 ou 13 anos de idade. E nesse tempo, pessoal, a maioria dos métodos de inglês eram métodos tradicionais focados em aprender a gramática, exatamente. Você tinha que estudar a gramática para formar as frases, né? Você aprendia listas infinitas de palavras, eu lembro disso muito bem. Eu estudei várias listas de palavras, nomes de animais, das cores, você entende? Então, era esse método, talvez você passou por isso. Só que aí, ao longo do tempo, o que aconteceu? Ao longo do tempo, foram surgindo métodos, eu acredito que os professores, a ciência linguística foi estudando e desenvolvendo métodos mais próximos do natural. E eu lembro que em um determinado momento, onde eu estudava inglês, houve essa mudança geral. Eles começaram a introduzir um novo método de estudo de inglês, onde a gente não precisava mais decorar palavras, listas de palavras, e nem focar mais na gramática. Mas agora o aprendizado, o desenvolvimento, a aquisição do idioma foi passado de um jeito muito mais próximo de como a gente aprendeu português, onde trazia-se situações do dia a dia, onde você aprendia frases, ou melhor, palavras dentro de contextos, dentro de frases, e isso fazia você assimilar muito melhor. Isso faz a gente assimilar muito melhor. E aí eu chego no ponto, veja só, que eu quero falar nesse vídeo, que é: você não consegue aprender o idioma, falar ele bem, veja só, se comunicar bem, mesmo que não seja fluente, mas de forma satisfatória, sem a gramática, ok? Você precisa da gramática para aprender o idioma, mas você não precisa estudar ela para aprender. É isso que eu quero falar para você. Você consegue entender a diferença? Veja só. Quando eu estudei a gramática em si, há 10, 15 anos atrás, na verdade muito mais do que isso, o que acontece? Eu não conseguia aprender ela e nem falar o inglês. Agora, quando eu comecei a estudar o inglês de forma mais natural, com contexto, com situações, com áudios, vídeos completos, eu aprendi a falar e eu aprendi a gramática, sem ter que estudar ela. Não sei se você consegue pegar o que eu estou querendo dizer, mas quando você diretamente estuda a gramática, você não aprende ela, ou você pode aprender ela, porém você não consegue se comunicar bem. Agora, quando você não foca nela, mas aprende do jeito natural, que é o que a gente ensinará aqui, e muitos outros bons professores ensinam também, muitos cursos ensinam, daí você tanto aprende a se comunicar, quanto você aprende a gramática. Porque, pessoal, gramática é, na verdade, a estrutura da língua, ok? Todo idioma tem isso. Então, pense só comigo, como eu posso falar um idioma bem se eu não consigo formar bem as frases, se eu não consigo conjugar os verbos, se eu não consigo fazer perguntas, falar no tempo verbal correto? Você entende? Ou seja, a gramática é isso. Só que para você aprender tudo isso, este é o ponto que eu quero que você pegue, é que você não precisa estudar ela para aprender. Isso é muito interessante. Essa é a parte que eu acho maravilhosa, porque você não precisa estudar ela para aprender ela. Você pode aprender a gramática muito bem, sem ter que diretamente estudar ela. Então, a sua mente vai capturando as estruturas, as conjugações, sem que você precise quebrar a cabeça ali, mergulhar naquilo, sabe? E o estudo do idioma fica chato. Por que muita gente desiste de aprender inglês? Porque ela foca nisso e isso é muito chato. Hoje em dia, eu como sou professor, eu tenho que mergulhar um pouco mais na gramática, porque às vezes a gente precisa explicar uma coisa ou outra para o aluno, mas você que está começando a aprender, você quer se comunicar, você quer viajar, você quer
trabalhar, você quer morar em outro local, você não precisa focar nisso. Entenda bem o que eu estou dizendo, você vai aprender a gramática sem estudar ela, sem focar nela. Você vai conseguir falar diretamente. Por exemplo, se eu digo I haven't seen you in so long. I haven't seen you in so long. Essa frase está cheia de gramática, está cheia de regras, o tempo aqui, mas você pode aprender ela diretamente, sem precisar ficar calculando isso aqui, porque disso, eu tenho que colocar isso na frente. Não, simplesmente você aprende a dizer a frase. É assim que fala e ponto. Isso significa, só para deixar mais claro, I haven't seen you in so long. Faz tempo que eu não vejo você, há muito tempo que eu não vejo você. Então, como que eu digo isso? I haven't seen you in so long. É assim que você vai dizer. O problema de muitos alunos é por que eu tenho que falar assim? Por que no português é assim, mas no inglês é assim? Mas não era para vir isso na frente, essa palavra não era para estar. É isso aqui que atrapalha você. Quando você faz isso, você está querendo aprender a gramática, você está querendo identificar, você está querendo mergulhar nela, você está querendo calcular o idioma. E não é isso que você deve fazer, ok? Minha dica desse vídeo é: aprenda as frases por inteiro sem ficar questionando elas. Quando você se tornar fluente, quando você estiver num nível avançado, você pode começar a estudar porque disso, porque aquilo, mas enquanto você não chegou nesse ponto, por favor, simplesmente aprenda como é que diz. Como que eu digo eu quero isto? Como que eu digo eu vou para tal lugar? Como que eu digo eu fui? É assim, então, ponto final, eu vou falar, ok? Se a fonte da qual você está tirando esse conteúdo é confiável, o seu professor diz isso, você viu em um filme que é dito assim, você usa algum aplicativo de inteligência artificial que está te auxiliando, então pronto. Aprenda como se diga e não questione, tá? O idioma é assim, a estrutura do português é uma, a estrutura do inglês é outra, do mandarim é uma, e se a gente fica tentando encaixar uma coisa na outra, não dá certo. E a pessoa, quando está estudando a gramática, ela já tem uma gramática interna da sua língua materna e ela quer aplicar ela no idioma novo que ela está estudando. E é aí que mora o problema, ok? Então, para finalizar esse vídeo, você não precisa estudar a gramática para aprender ela. Você aprende ela sem focar nela. E se você precisa aprender inglês online, meu contato está na descrição. Se você precisar de aulas particulares online, não se esquece, na descrição está o nosso contato, da nossa escola. Eu ou o professor Ezequiel vai atender você, seja qual for o nível, seja do zero, ou se você já aprendeu algumas coisas no inglês, tá? Entre em contato com a gente, não se esquece também de se inscrever no canal e assistir esses outros vídeos que eu estou deixando aqui no final. Te vejo nos próximos e até mais.